taxa de juros seja a segunda mais alta do mundo. O que o Banco Central está fazendo é um erro gravíssimo em relação à economia brasileira. Se você consegue abaixar 1,1, 1,5 até 2 pontos a taxa de juros, você tem um reflexo positivo na economia. Essa história de que a inflação tem de ficar as metas 4,5, no 4,75, né? Se você aumentar um ponto da inflação, você vai desorganizar a economia? Nada. Vai voltar a inflação? Não, eu estou falando da inflação anual. Mas você tem um reflexo extremamente positivo na economia. O que o Banco Central está fazendo é um erro gravíssimo. Trava o crescimento brasileiro, nós podíamos estar crescendo a 3, 3,5%. Os dados que já são bons macroeconômicos poderiam ser melhores e ter investimentos, recursos do governo para investimentos de médio e longo prazo, especialmente na infraestrutura. Porque ninguém cria um negócio, no caso da iniciativa privada, por exemplo, com essa taxa de juros. E outra questão importante, por fim, para vocês entenderem, que é difícil entender, eu sei, mas essa é a questão central. Não é questão se o banheiro é masculino, feminino e tal. Cada meio ponto na taxa Selic do Banco Central são bilhões de reais que o governo transfere aos rentistas, ao setor financeiro. Ou seja, você rola a dívida todo dia. É assim que funciona. E na medida que você aumenta meio ponto, você pode colocar vários bilhões de reais que saem do seu bolso, do meu bolso, do nosso bolso, e ao invés daquilo ir para os investimentos ou para gastos sociais, acaba indo para o setor financeiro. Essa é a questão central e que deveria ser discutida seriamente, inclusive no processo eleitoral do ano que vem, e pelos seus candidatos. Se, especialmente a deputado, porque é uma questão federal, né? A deputado federal, a senadora, presidente da República. Pergunte ao seu candidato, pergunta ao Nicolas se ele consegue fazer essa relação entre a queda da taxa de juros, a diminuição da dívida pública e os investimentos do governo. Ele nem sabe do que nós estamos falando. Ele não sabe do que é dívida pública, investimentos do governo, e nunca leu sequer um mini manualzinho, mini manual, para ser bem pequenininho, não é só um mini manual, tem que ser mini manual de economia. Mas 1,5 milhão de mineiros votaram nele. Não podemos falar de Minas não, porque em São Paulo tem coisa igual ou pior que ele. Bem, e aí deve ser aos eleitores, nós nunca tivemos tanta democracia como agora, os eleitores que na hora de votar não sabem o que votam e nem por que votam, porque sequer sabe qual é o papel de um deputado federal. É inacreditável, por isso que eu insisto numa defesa que eu tenho de uma disciplina no ensino médio, que era o antigo segundo grau, antigo colegial, que explique o funcionamento da sociedade, da estrutura do Estado brasileiro, né? Que explique, por exemplo, começando pela Constituição, né? Quais são os poderes, qual é a atribuição do prefeito, do governador, do presidente, do legislativo, do judiciário, quais são os direitos, quais são os deveres, em suma, para que você possa ser cidadão. A cada 2 anos você vota e saber por que você está votando. E saber que o buraco da rua não é do presidente da República, é do prefeito. E o prefeito não vai resolver o problema da taxa de juros, que isso tem a ver com o Banco Central ou com o Ministério da Fazenda e a Presidência da República. Entenderam a questão? São questões totalmente para mostrar que uma coisa é de uma esfera, outra é de outra esfera, mas precisa entender. São milhões de eleitores que infelizmente não compreendem o funcionamento dos 3 poderes, a estrutura institucional que nós temos no Brasil. Por isso que é necessário ter uma pedagogia política, e a pedagogia começa pela escola.